Helena, aos 62 anos, era uma mulher forjada no giz e na paciência. Por 35 anos, sua voz fora a bússola que guiou centenas de jovens através dos labirintos da gramática e da beleza escondida nos clássicos da literatura. Como professora de português na Escola Estadual Clarice Lispector, um prédio de bairro com mais histórias nas paredes do que livros na biblioteca, sua vida tinha sido uma maratona de correções de provas em madrugadas silenciosas, de reuniões de pais tensas e do milagre diário de plantar o amor pela leitura em solos nem sempre férteis. Agora, recém-aposentada, o silêncio em seu apartamento de 2 quartos em um bloco de prédios modesto parecia mais alto e mais vazio do que o sino estridente que anunciava o recreio. Fazia 6 meses que a outra metade de sua alma, seu marido Arthur, tinha partido. Levado por um infarto súbito, uma traição do coração que sempre fora tão forte e que não deu tempo para despedidas. Arthur era mecânico, um artista da graxa e do metal, um homem cuja poesia era escrita com chaves de fenda e cujo amor era demonstrado em motores que voltavam a cantar e em pequenas gambiarras que mantinham a casa funcionando. Juntos, eles haviam criado 2 filhos, hoje adultos e com suas próprias vidas, enfrentado planos econômicos que evaporavam o dinheiro, inflação galopante e a certeza matemática de que o mês sempre parecia ter mais dias do que o salário. Eles eram a personificação da classe média brasileira. Sonhadores, trabalhadores e, acima de tudo, sobreviventes. O dinheiro que agora estava em sua conta poupança, um montante que para muitos seria modesto, para ela era o tesouro de uma vida inteira de batalhas. Era a soma de décadas de economias feitas com o sacrifício de pequenos prazeres, do fundo de garantia sacado após uma vida de contribuições, da previdência privada que Arthur, com sua sabedoria prática, insistira em pagar. $100 aqui, $200 ali. É pra nossa velhice, Lena. Pra gente não dar trabalho pra ninguém, ele dizia, com a testa suada após um dia na oficina. Era o dinheiro do grande sonho. Naquela manhã de sábado, uma luz leitosa entrava pela janela da sala, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Ao organizar o guarda-roupa de Arthur, um ritual doloroso que vinha adiando, ela encontrou uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante. Dentro, em vez de sapatos, um santuário de papel. Um emaranhado de recortes de revistas de carro, folhetos amassados de concessionárias e anotações feitas com sua caligrafia de mecânico. E no centro de tudo, uma foto deles, 20 anos mais novos, em uma feira de automóveis no Anhembi. Arthur, com o cabelo ainda preto e o macacão da oficina, apontava com um sorriso que ia de orelha a orelha para uma robusta Toyota Hilux SW4, o modelo do ano na época. Um carro que, para eles, representava um universo de possibilidades. Helena sentiu o nó na garganta. Lembrou-se da conversa como se fosse ontem. "Quando a gente parar, Lena", ele disse, os olhos brilhando com uma luz que ofuscava os holofotes da feira. "Vamos pegar uma barca dessas. Uma que aguente o tranco do nosso Brasil. E vamos botar o pé na estrada, sem pressa. Visitar o nosso filho lá no sul. Ver o mar com a nossa filha no Nordeste. Chega de viajar apertado em ônibus, contando moeda para passagem. Quero levar os netos para passear com conforto, com segurança. Quero que eles lembrem do avô como o cara que tinha o carrão mais legal do mundo. É o meu sonho." O sonho fora adiado pela faculdade dos filhos. Um engenheiro, a outra médica, seus maiores orgulhos. Adiado pela reforma do apartamento, pelo casamento da filha, pelas emergências de saúde dos pais dela. A vida, com sua urgência implacável, sempre apresentava um boleto mais importante. Agora, o dinheiro estava lá. O tempo estava lá. Mas Arthur não. Olhando para aquela caixa, Helena sentiu a dor aguda da ausência, mas pela primeira vez em 6 meses, sentiu também uma faísca de propósito. Aquele dinheiro não era para ficar parado, rendendo juros irrisórios. Era para queimar pneu, para ver paisagens, para criar novas memórias sobre as cinzas das antigas. Era para honrar cada centavo de suor e cada pedaço daquele sonho compartilhado. Era hora de comprar a barca deles. O Grupo Bravo Motors era uma instituição na cidade. Ocupava uma esquina inteira de uma das avenidas mais movimentadas. Um complexo de vidro fumê e aço escovado que abrigava as concessionárias das marcas mais desejadas. Não era um templo de ultraluxo para bilionários, mas era o panteão da classe média vitoriosa. O lugar onde médicos, advogados e pequenos empresários vinham coroar seu sucesso.
Era o palco para a compra do carro da família, do SUV do status. O símbolo de uma vida de trabalho duro que finalmente estava dando retorno. Helena desceu do ônibus a 2 quadras dali, uma escolha deliberada para poder observar o movimento antes de entrar. Vestia uma calça jeans confortável, uma blusa de malha de uma cor neutra e sapatilhas que já conheciam bem o formato de seus pés. Carregava uma bolsa de tecido, a mesma que usava para ir à feira de sábado. Ela não se sentia intimidada pelo lugar. Afinal, enfrentara salas de aula com 40 adolescentes por mais de 3 décadas. Mas estava ciente do contraste. Ela não se parecia com as mulheres elegantes de Tailleur que via saindo dos carros reluzentes. Ela era apenas uma professora aposentada, viúva, em uma missão muito particular. Dentro do showroom da Toyota, o barulho caótico da avenida era substituído por uma música ambiente suave e o zumbido constante do ar-condicionado. O cheiro era de carro novo, uma mistura de plástico, couro e produtos de limpeza caros. Um jovem vendedor, de camisa social azul claro impecavelmente passada e cabelo penteado com um gel de brilho molhado, a viu entrar e seu cérebro de vendedor processou a imagem em nanosegundos. Era Ricardo, 25 anos, o tubarão da equipe, o melhor vendedor do mês por 3 vezes seguidas. Ricardo operava com base em um algoritmo mental simples e brutal. Tempo era dinheiro. E ele era um mestre em identificar e descartar quem iria fazê-lo perder tempo. Ele se aproximou de Daniel, um estagiário de 19 anos, pálido e nervoso em seu primeiro dia de trabalho. "Presta atenção, garoto", Ricardo murmurou, com um sorriso falso nos lábios para qualquer um que olhasse de longe. "Tá vendo aquela senhora ali? Manual do Curioso, capítulo 1, versículo 1. Veio fugir do calor, ver as novidades, talvez usar o banheiro, vai fazer 1000 perguntas sobre o carro mais caro, vai pedir para sentar, vai contar a história da vida dela e no final vai dizer: vou conversar com meu marido e volto depois. Spoiler, ela não volta. Fica de olho, vou te mostrar como se faz uma triagem rápida, educada e eficiente. É a arte de dispensar sem parecer que você está dispensando." Daniel assentiu, a boca seca. Ele olhou para Helena e, por um momento, viu sua própria avó, que também era professora aposentada. Havia uma dignidade e uma determinação no andar daquela senhora que não combinavam com a caricatura cínica pintada por Ricardo. Ele sentiu uma pontada de desconforto, um mau pressentimento que ele não sabia explicar. Helena ignorou os modelos de entrada, os sedãs e os compactos. Seu radar interno a guiou para o fundo do salão, onde a joia da coroa estava em exibição sobre uma plataforma ligeiramente elevada. Uma SW4 Diamond, a versão topo de linha, branca, perolizada, imponente como um transatlântico. Era o carro da foto, em sua encarnação mais moderna, tecnológica e completa. Ela sentiu um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Era como se Arthur estivesse ali, ao seu lado, assobiando baixo em admiração. Com uma reverência quase inconsciente, ela estendeu a mão, os dedos marcados por anos segurando canetas vermelhas, e tocou a lataria fria e lisa. "Boa tarde. Em que posso ajudá-la?" A voz de Ricardo era polida, mas soou como uma interrupção, não como uma oferta de ajuda. Ele se posicionou de forma que ela teve que recuar um passo do carro, um gesto sutil de posse, como um guarda protegendo uma obra de arte. "Boa tarde, meu filho", disse Helena, o vocativo de professora escapando por hábito. "Eu queria ver este carro, saber os detalhes, o preço, se é possível fazer um test drive." "Claro", disse Ricardo, com um sorriso que parecia ensaiado em frente ao espelho. "Esta é a nossa SW4 Diamond. Um veículo fantástico, um verdadeiro trator de luxo. Ela é o topo da cadeia alimentar dos SUVs." Ele fez uma pausa, olhando-a de cima a baixo de forma quase imperceptível. O preço dela, naturalmente, reflete essa posição. É um pouco elevado. A palavra elevado foi dita com uma entonação que sugeria fora de seu alcance. "A senhora está procurando um carro para o dia a dia, para ir ao mercado, levar os netos na escola?" "É para a vida", respondeu Helena, com uma simplicidade que desarmou Ricardo por um segundo. A resposta não estava em seu script. "É para realizar um sonho." Ricardo se recompôs rapidamente. A palavra sonho, em seu dicionário de vendas,
Era um sinônimo para cliente sem potencial financeiro. Entendo perfeitamente que bonito isso, disse ele, o tom agora beirando a condescendência. Mas, como consultor, meu dever é encontrar o carro certo para a realidade de cada cliente. Às vezes o sonho precisa caber no bolso, não é verdade? Para não virar um pesadelo depois. Ele sorriu, orgulhoso de sua própria frase. Temos umas opções excelentes de seminovos aqui no nosso pátio. Modelos mais antigos da SW4 revisados, com garantia. A gente consegue uma pequena entrada e parcelas que não apertam no fim do mês. Seria uma compra muito mais prudente. Posso pedir para um dos rapazes te mostrar? Tem um modelo 2018 que acabou de entrar. Está impecável. A humilhação foi como uma picada de agulha com veneno. Sutil, mas profunda. Ele não apenas presumiu que ela não podia pagar, ele a aconselhou a ser prudente, como se ela fosse uma criança impulsiva. Ele a relegou diretamente ao pátio de usados, ao mundo do aperto no fim do mês. Eu agradeço a sua preocupação, meu filho, disse Helena, a voz firme, mas o coração pesado. Mas eu não quero um seminovo. Eu passei a vida inteira remendando, adiando, aceitando-o quase. Hoje, eu quero o novo. Eu quero este. Qual o valor para pagamento à vista? Ricardo segurou uma risadinha, disfarçando-a com uma tosse. À vista? Senhora, com todo o respeito, o valor deste carro compraria um bom apartamento em um bairro nobre. O processo de compra de um veículo deste valor, mesmo à vista, exige comprovação de origem dos recursos, uma série de protocolos anti-lavagem de dinheiro. Ele a olhava como se ela estivesse pedindo para comprar um foguete. Eu sou professora aposentada, disse Helena, com a esperança de que isso comunicasse uma vida de trabalho honesto. Para Ricardo, comunicou exatamente o oposto. Confirmou sua suspeita. Exatamente. Uma vida inteira de contribuição à sociedade. Algo muito nobre. Disse ele, o elogio soando como um insulto. Por isso mesmo a senhora merece uma aposentadoria tranquila, sem dívidas ou preocupações. Pense com carinho na minha sugestão dos seminovos. Ele viu um casal mais jovem, vestidos com roupas de marcas esportivas da moda, entrar na loja. O radar dele apitou. Se me der licença, preciso dar atenção a outros clientes. Mas fique à vontade. Se mudar de ideia, pode procurar o Daniel. Ele apontou com o queixo para o estagiário, que observava a cena de longe, pálido de vergonha. Que ele te leva para ver o que temos no pátio. E com isso, ele virou as costas, encerrando a conversa. Deixou Helena ali, sozinha, ao lado do carro que representava o trabalho de uma vida inteira dela e de Arthur, sentindo-se pequena, invisível, julgada e, pior de tudo, desrespeitada. Helena saiu da Bravo Motors. A porta de vidro se fechou atrás dela com um som suave, selando-a do lado de fora daquele mundo de aparências. A luz do sol da tarde parecia agressiva. O barulho da avenida, um caos de buzinas e motores, invadiu seus ouvidos. Ela caminhou até o ponto de ônibus mais próximo, não para esperar o transporte, mas porque suas pernas pareciam fracas. Sentou-se no banco de concreto, a bolsa de tecido no colo, e observou o fluxo de carros e pessoas. A dor que sentia era amarga. Não era orgulho ferido. Era a dor de ver o sonho, a soma de tantos sacrifícios dela e de Arthur, ser tratado como um capricho, como a fantasia de uma velhinha senil. Ele não viu uma mulher, viu um estereótipo. Ele não ouviu uma história, ouviu um problema a ser descartado. Em seus olhos, ela não era uma cliente em potencial. Era um obstáculo entre ele e a próxima comissão. Ela observou uma mãe jovem lutando para fechar um carrinho de bebê enquanto segurava a mão de outra criança. Viu um motoboy costurando entre os carros, o rosto cansado visível sob o capacete levantado. Viu um senhor vendendo água no semáforo. Todos lutando suas próprias batalhas, todos carregando seus próprios sonhos, grandes ou pequenos. O que aquele vendedor sabia sobre a vida daquelas pessoas? O que ele sabia sobre a dela? Fechou os olhos e invocou a imagem de Arthur. Ele era um homem de poucas letras, mas de uma sabedoria imensa. Ele nunca teria aceitado aquele tipo de tratamento. Ele teria olhado para o vendedor, limpado as mãos de graxa imaginária na calça, dado uma risada gutural e dito: "Meu filho, você pode até entender de carro, mas de gente você não entende nada. E carro, sem gente para dirigir, é só um monte de lata."
Uma onda de indignação, fria e lúcida, lavou a tristeza. Ela não era a velhinha frágil que Ricardo viu. Ela era Helena Rios, a professora que ensinou Dom Casmurro para 3 gerações. A mulher que criou 2 filhos exemplares. A viúva de Arthur, o melhor mecânico e o homem mais digno que ela conheceu. E ela iria honrar o sonho deles. Mas não ali. Não naquele lugar onde o valor de uma pessoa era medido pela marca de sua roupa. Ela se levantou. Do outro lado da avenida, com suas 6 pistas de tráfego intenso, as bandeiras da Delta Automóveis, a concessionária da Jeep, tremulavam sob o sol. Era a concorrente direta. Com uma respiração funda, uma determinação de aço se formando em seu peito, ela esperou o sinal fechar para os carros. E começou a atravessar a rua. Ela não estava apenas cruzando uma avenida. Estava cruzando um Rubicão pessoal, deixando para trás a humilhação e marchando em direção ao respeito que sabia merecer. A Delta Automóveis era igualmente grande e moderna, mas a atmosfera, Helena notou imediatamente, era diferente. Havia mais famílias, mais crianças correndo em uma pequena área de recreação, um clima menos formal, mais barulhento e vivo. O cheiro não era de perfume de ambiente, mas de café sendo passado em algum lugar nos fundos. Assim que ela entrou, um senhor de seus 50 e poucos anos, de camisa polo com o logo da marca e um sorriso cansado, mas genuíno, veio em sua direção. Ele não caminhou, ele se moveu com o passo de quem já está no fim do expediente, mas ainda tem energia para ser gentil. Era Miguel. Boa tarde, minha senhora. Seja bem-vinda. Veio dar uma olhada nas nossas máquinas? Já aviso que é perigoso. Elas costumam morder o coração da gente e não largar mais. Ele brincou, a voz rouca e amigável. Helena sorriu, sentindo a tensão em seus ombros se dissipar pela primeira vez naquele dia. Estou procurando uma que aguente o tranco para rodar esse nosso Brasil de ponta a ponta. Ah, então a senhora veio ao lugar certo. Aqui não tem carro de shopping. Essas aqui foram feitas para a buraqueira nossa de cada dia, para o barro, para a aventura, disse Miguel. Me chamo Miguel. E a senhora? Helena. Dona Helena, é um prazer. A senhora aceita um café? O nosso não é de cápsula chique, não. É passado no coador. Mas garanto que é honesto. Enquanto tomavam o café em copinhos de plástico, sentados em um sofá confortável na área de espera, Helena se sentiu à vontade para fazer algo que não planejava. Contar sua história. Com a escuta atenta de Miguel, ela falou de Arthur, o mecânico, do sonho da aposentadoria, da vontade de reunir a família que o trabalho e a vida haviam espalhado pelo país. Ela falou do amor, da perda e do desejo de transformar o luto em movimento. Miguel não a interrompeu. Ele não olhou para o relógio. Ele ouviu, balançando a cabeça em alguns momentos, os olhos marejados em outros. Ele não estava processando informações para uma venda. Estava se conectando com uma história humana. Sabe, dona Helena, disse ele quando ela terminou, a voz um pouco embargada. Eu entendo. Perdi meu pai há uns anos. Ele passou a vida inteira sonhando com um Opala diplomata. Trabalhou como um louco, sustentou 3 filhos, mas sempre dizia, um dia, eu compro meu Opala. E esse dia nunca chegou. Depois que ele se foi, eu e meus irmãos juntamos um dinheiro e compramos um, todo restaurado. Está na minha garagem. Às vezes, no domingo, eu saio para dirigir sem rumo. E eu juro para a senhora, eu sinto o cheiro do cigarro que ele fumava. Sinto que ele está no banco do carona, com aquele sorrisinho dele. Eu entendo o que a senhora está sentindo. Não é sobre o carro. Nunca é só sobre o carro. Naquele momento, Miguel deixou de ser um vendedor para Helena. Ele se tornou um cúmplice, um companheiro de saudade, alguém que entendia a linguagem dos sonhos adiados e das promessas que transcendem a vida. A SW4 é um carro fantástico, não vou mentir para a senhora, ele admitiu, com uma honestidade desarmante. Mas deixa eu te mostrar o nosso Commander, é da mesma categoria. 7 lugares, um motor que não reclama em subida e um conforto que parece um sofá de casa. Acho que o seu Arthur ia gostar de saber que a senhora e os netos estariam viajando dentro de um abraço de carro. Ele não falou de preço, de financiamento, de análise de crédito. Ele falou de abraços, de segurança, de netos, de cheiro de cigarro e de opalas. Ele falou a língua de Helena. Ela olhou para o Jeep Commander, um SUV igualmente imponente e elegante, talvez com um ar mais aventureiro.
Era diferente do sonho original, mas talvez fosse até melhor. O sonho com Arthur era a SW4. O sonho que continuaria por causa dele. Talvez tivesse a cara de um Commander. Era o começo de um novo capítulo, um que era só dela, mas construído sobre as fundações sólidas do antigo. Eu vou levar, disse Helena, após fazer um test drive com Miguel que mais pareceu um passeio terapêutico pelo bairro. Maravilha! Decisão acertada! Vamos lá para minha mesa que a gente vê as condições, o financiamento, o que fica melhor para a senhora. Começou Miguel, já pegando as planilhas. Não precisa, meu filho. É à vista. Miguel parou no meio do caminho e piscou surpreso. Um sorriso largo se abriu em seu rosto. Melhor ainda, dona Helena. Menos burocracia para a gente botar seu sonho na estrada o mais rápido possível. Na mesa de vendas, a gerente da loja, uma mulher chamada Carla, foi chamada para auxiliar na transação de alto valor. Ela tratou Helena com a mesma cortesia calorosa de Miguel, oferecendo mais café, água, perguntando sobre os filhos e os netos. Quando chegou a hora do pagamento, Helena pegou seu celular simples de sua bolsa de tecido. Um modelo que já tinha alguns anos de uso, com a tela ligeiramente trincada no canto. Eu posso fazer um Pix ou uma TED? Ela perguntou, com a naturalidade de quem pergunta as horas. Carla e Miguel se entreolharam, um brilho de compreensão mútua passando entre eles. Uma transferência eletrônica daquela magnitude, feita com aquela simplicidade, significava que aquela senhora de aparência comum era uma força da natureza. Helena abriu o aplicativo de seu banco, digitou a senha com os dedos nodosos e preparou a transferência. É um valor alto. Talvez o banco ligue para confirmar, avisou Carla. Helena apenas sorriu. Eles já sabem. Eu avisei o meu gerente hoje de manhã que talvez eu fosse realizar um sonho. Ela fez a transferência ali mesmo. O aplicativo processou e segundos depois, a notificação de transferência realizada com sucesso apareceu na tela. Um silêncio respeitoso tomou conta da mesa. Não era apenas uma venda. Era a culminação de uma vida de trabalho sendo convertida em realidade. Carla, a gerente, sorriu, emocionada. Parabéns pela aquisição, dona Helena. Por favor, aceite como uma cortesia da casa o emplacamento, o IPVA 2025 pago e as 3 primeiras revisões por nossa conta. É o mínimo que podemos fazer. E o Miguel aqui vai garantir que a senhora saia daqui com o tanque cheio e o carro brilhando como um diamante. Helena sentiu os olhos marejarem, e desta vez não foi de tristeza. Foi de gratidão. Não pelos brindes, mas pelo respeito. Ali, ela não era uma aposentada, uma viúva, um número. Era a Dona Helena, uma rainha coroando seu próprio legado. Na Bravo Motors, Ricardo finalmente tinha conseguido se livrar do casal que pechinchava, e estava contando para Daniel como a experiência era fundamental para descartar clientes que não levariam a nada. Você viu? Eu salvei pelo menos 1 hora da minha vida ali. É assim que se bate a meta, garoto. Foi quando seu gerente, Sr. Almeida, um homem cuja paciência era inversamente proporcional à pressão por resultados, o chamou com um gesto seco. Ricardo, na minha sala. Agora. Na sala, Almeida mostrou o celular. Era uma mensagem no grupo de gerentes de concessionárias da região, um canal informal para trocar informações. A mensagem, enviada por Carla, da Delta Automóveis, dizia: Pessoal, só para comemorar! Acabamos de vender um Commander topo de linha aqui. À vista. Um Pix só. Na lata. A cliente foi uma professora aposentada sensacional. O mais engraçado é que ela disse que veio aqui porque foi super mal atendida aí na Toyota do outro lado da rua. O vendedor de lá mandou ela procurar seminovo. Tem gente que não quer ganhar dinheiro, né? Que golaço nosso! Ricardo leu a mensagem e o mundo pareceu parar. O ar ficou denso, difícil de respirar. Ele se lembrou da senhora, da sua calma, da sua pergunta sobre o pagamento à vista que ele tratou com tanto desdém. A imagem da professora se conectou com a mensagem e o abismo de seu erro profissional se abriu sob seus pés. A comissão daquela única venda seria maior do que seu salário de 3 meses. Era a venda do ano que ele tanto buscava, e ele a havia mandado embora. Era ela, não era Ricardo? Perguntou Almeida, a voz gelada como uma lâmina. A senhora que você, com toda a sua experiência, mandou para o pátio de usados. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu.
Ele apenas olhou pela vidraça gigante de sua sala, na direção da concessionária concorrente, seu rosto uma máscara de pânico e arrependimento. Foi nesse exato momento, como uma cena escrita por um diretor de cinema irônico, que aconteceu. Um Jeep Commander novinho, preto, reluzente como uma pantera, saiu da Delta Automóveis e parou no semáforo, exatamente em frente à Bravo Motors. Ao volante, estava Helena. Ela parecia outra mulher. O cabelo solto, um par de óculos de sol que ela guardava na bolsa para ocasiões especiais. Um sorriso sereno no rosto. Ricardo, Sr. Almeida e Daniel, que tinha se aproximado da sala ao perceber a tensão, ficaram olhando, paralisados. O carro era um outdoor gigantesco, em 4K, do fracasso deles. Helena, esperando o sinal abrir, virou o rosto e seu olhar cruzou com o de Ricardo através do vidro. Ele encolheu os ombros, esperando um gesto de zombaria, um sorriso de vitória, um dedo do meio. Qualquer coisa. Mas não houve nada. Helena apenas lhe deu um leve, quase imperceptível, aceno de cabeça. Não era um aceno de desprezo ou de triunfo. Era um aceno de compaixão. Um aceno que só uma professora experiente saberia dar. Um aceno que dizia: "Você ainda tem muito o que aprender, meu filho." O sinal abriu. Helena acelerou suavemente, o motor potente do SUV respondendo com um ronco discreto e poderoso. O carro se integrou ao fluxo da avenida e desapareceu, deixando para trás um Ricardo devastado, e a lição mais cara e silenciosa de sua vida. Ele não havia perdido apenas uma venda. Ele havia desrespeitado uma história. E esse erro, ele sabia, iria redefini-lo, para o bem ou para o mal. Na Bravo Motors, a carreira de Ricardo como o tubarão chegou ao fim. Ele não foi demitido, mas foi transferido para a equipe de vendas diretas para frotistas, um trabalho burocrático e sem o glamour do showroom. Seu gerente lhe deu uma última advertência. A próxima vez que você julgar alguém pela capa, você vai vender carro, mas vai ser na lojinha da esquina. Entendeu? Daniel, o estagiário, foi efetivado e colocado sob a tutela de um vendedor mais velho e experiente, com a primeira e mais importante lição de sua carreira, já aprendida da forma mais difícil possível. A cena final não é na estrada. É na porta da Escola Estadual Clarice Lispector. Na hora da saída de uma tarde de sexta-feira. O Commander preto está parado em fila dupla, brilhando. Helena está do lado de fora, apoiada no capô, esperando. Seus 2 netos, um menino de 10 e uma menina de 8 anos, saem correndo pelo portão e param boquiabertos ao ver o carro. "Vó, que nave espacial é essa?" grita o menino correndo para abraçá-la. "É a nossa barca nova, meu amor", diz Helena, a voz embargada de felicidade. "É o presente que o vovô Arthur deixou pra gente poder passear muito." As crianças entram no carro, gritando de excitação, explorando o espaço, maravilhadas com a tela multimídia e o teto solar. Helena se senta no banco do motorista e olha pelo retrovisor. Vê o reflexo dos netos eufóricos, e por um instante, no reflexo do vidro, ela tem a impressão de ver Arthur no banco do passageiro, sorrindo para ela com aquele olhar de "Eu não te disse, Helena." Ela liga o carro. O painel se acende. Ela não está sozinha. Está carregando um legado, uma promessa. E o mais importante, o futuro de sua família. A primeira viagem deles não seria para o sul ou para o nordeste. Seria para a sorveteria do bairro. Porque Helena, como boa professora, sabia que as grandes jornadas são feitas de pequenos e doces capítulos. E a estrada deles, a estrada da vida, estava apenas começando.